Olá, pessoal do primeiro ano. Vamos para mais uma aula de filosofia. Alguns alunos, mais especificamente uma aluna, ela me pediu, eu deixei à disposição de vocês a semana passada para vocês formular questionamento, formular perguntas, formular aquilo que vocês não estavam entendendo, né? E teve uma aluna que me pediu para me fazer uma recapitulação de todo o assunto que nós já vimos até agora. Tá? Então, o que seria importante para a gente no caso da filosofia, para vocês do primeiro ano? Eu gosto sempre de retomar esse assunto, esse tema, porque ele é fundamental. Qual é o objetivo da filosofia? Para que serve a filosofia? Não precisa a gente saber as teorias filosóficas. Não há necessidade da gente ter o conhecimento do que cada filósofo pensou. Principalmente no caso de você, né? No meu caso não, é diferente porque eu sou professor de filosofia, tenho o curso de filosofia, então eu tenho mais ou menos o básico do conhecimento dos filósofos. Até porque são centenas e eles vão tendo várias outras interpretações ao longo da história. Mas no caso de vocês, o que é importante para vocês saberem qual a necessidade da filosofia? Primeiro ponto, a filosofia, ela... Coça as costas é coisinha chata, viu? A filosofia, ela tem um papel fundamental na sociedade, tá? Então, eu não vou aqui revisar, tá? Eu não vou aqui revisar assuntos, temas da filosofia. Se nós fôssemos fazer uma avaliação, seria questões fechadas, tá? Mas como a gente está nessa pandemia e as condições hoje são umas condições especiais, excepcionais, né? Então a gente vai ver com vocês, nessa revisão, trabalhar o papel da filosofia na sociedade. Como é que as pessoas que estudam filosofia ou a utilidade da filosofia no ensino médio é fazer com que vocês tenham a capacidade crítica. O que é isso, gente? O que é capacidade crítica? A capacidade crítica é a capacidade de análise. O que acontece? Vocês podem viver, e todos nós, uma determinada situação, tá? Onde nós vamos ter que tomar decisões. Tais decisões é necessário a gente fazer uma reflexão, pensar sobre essa decisão, tomar essa decisão não de forma emocionada, não de forma apaixonada, mas de forma racional. Eu brinco sempre com os alunos que é o seguinte: olha, a cabeça ela tem uma utilidade. Não fique pensando que a cabeça é feita apenas para separar as orelhas, que não é. Ela tem uma utilidade. A cabeça é o símbolo da racionalidade, tá? Quando a gente fala, usa a cabeça, está dizendo o quê? Porque quando a gente diz assim, usa a cabeça, está dizendo o quê? Seja racional. Isso que é importante. Então esse é o papel da filosofia para vocês no ensino médio, é que vocês não sejam, como se diz popularmente, Maria vai com as outras. Entenderam? Vocês não podem ser Maria vai com as outras. Vocês têm que ter a capacidade crítica. E a filosofia faz isso. No caminhar dos 3 anos do ensino médio, é necessário que vocês tenham a capacidade crítica de analisar determinadas situações que vocês vão viver e vocês terão que tomar decisões. Mas como é que a gente toma decisão? As decisões que a gente toma são decisões sempre utilizando a emoção? Não. Spinoza era um cara que utilizava-se da emoção, era um filósofo que ele colocava um pouco de emoção, tá? Onde a pessoa não era só razão. No entanto, a filosofia ela trabalha essencialmente com a racionalização das coisas. E isso é fundamental.
Então esse é o papel da filosofia. Então lá na página 15 do livro de você, assim, para que serve a filosofia? Diz assim, ó, afinal, qual é a utilidade da filosofia? Vivemos num mundo que valoriza as aplicações imediatistas do conhecimento. Para vocês terem uma ideia, o currículo de vocês, o currículo, da forma como ele é posto, ele quer que vocês sejam pessoas que sempre utilizam o conhecimento para fazer alguma coisa prática. O que é que incutir na cabeça de vocês? Que o aluno inteligente é o aluno que sabe matemática, que tem facilidade de matemática. Em matemática. Isso é uma ideologização do ensino. Isso é algo que leva a vocês a, por exemplo, desprezar o conhecimento humano e foca mais no conhecimento técnico, no conhecimento prático, tá? Onde você vai poder utilizar aquele conhecimento na prática para fazer. No entanto, sem a filosofia, sem a sociologia, sem a compreensão da história, nós vamos estar formando pessoas que não têm a capacidade de criar soluções. Vocês estão aprendendo a simplesmente aplicar regras, aplicar técnica. No entanto, em algumas situações da vida, nós não podemos aplicar técnica. A gente tem que aplicar a inteligência, a criticidade. E essa criticidade é que faz a diferença. Ser mais um, você simplesmente repetir o que os outros fazem, ou o que a grande maioria acha que é bom, você está deixando de ser o diferencial. Você não está colocando você não está contribuindo com a sua parcela. Então esse é o papel da filosofia, fazer com que vocês se reconheçam como sujeitos capazes de dar soluções aos problemas que estão aparecendo na vida de vocês, ou que vão aparecer ao longo da história de vocês. E não aplicar o que alguém disse que é bom. Essa é a grande diferença. E isso é que faz os grandes homens e as grandes mulheres. É exatamente ter essa capacidade de, diante de um problema, ele ter capacidade resolutiva. O que significa isso? Eu tenho um problema, eu tenho uma situação, eu vou fazer uma análise crítica, uma análise a partir da minha capacidade intelectual, e eu vou dar solução para ele, para aquele problema. Eu vou buscar, eu vou conseguir debater com o outro, vou conseguir apresentar ideias para aquele determinado problema. Então esse é o papel da filosofia. A filosofia tem essa utilidade. A filosofia ela é muitas vezes desprezada porque ela não dá retorno financeiro. Mas não tem nada neste mundo que amedronta mais o sistema. Não tem mais nada nesse mundo do que amedronta mais pessoas que sejam capazes de pensar
mete medo para os poderosos, para aquelas pessoas que tentam manipular a sociedade. Ou vocês acham que na montagem do currículo do ensino médio, por exemplo, por que algumas disciplinas são mais privilegiadas na carga horária do que outras disciplinas? Não é porque são menos importantes, é porque são mais perigosas para o sistema. Deixa eu falar uma história para vocês. Todo regime autoritário, isso aconteceu no Brasil, na ditadura militar, praticamente o ensino de filosofia, de sociologia, antropologia, eles foram abolidos do Brasil. Não existia estudo de filosofia na escola. A escola foi colocada de uma certa forma para repetir o que o sistema naquele momento dizia. Então, em vez de nós termos filosofia, a gente tinha OMC e OSPB, tá? Que era o quê? O culto aos símbolos, ou seja, a símbolos que não é nosso. Por exemplo, a própria bandeira brasileira, as cores da bandeira brasileira não é nossa, é as cores da Casa de Bragança, ou seja, as cores porque na Europa, por exemplo, toda a família real tinha as cores. Então as cores brasileiras são as cores da Casa de Bragança, da Casa de Dom Pedro I, de Dom João VI que veio aqui para o Brasil. Entendeu? Então o verde e o amarelo não tem nada a ver com matas, com ouro. E importar a frase ordem e progresso do positivismo, que é uma corrente filosófica francesa. Então não é nossa, entendeu? Mesmo assim incutido na cabeça das pessoas que é nosso, que a gente tem que prestar culto. Prestar culto àquilo ali como uma forma de patriotismo. Onde patriotismo é você defender os interesses do seu povo. Isso é patriotismo. Então se eles começarem a dar espaço para disciplinas que façam que as pessoas pensem, ou seja, é perigoso para eles. Então, e o papel da filosofia, depois de muita luta, depois de muita batalha, nós conseguimos botar uma carga horária de 120 horas no ensino médio. 40 horas em cada série. Queriam uma reforma do ensino médio, queriam tirar. Mas ainda bem conseguiu deixar ainda, não sei até quando, né, que a intenção é tirar essa disciplina, porque não quero que vocês pensem. Então o papel da filosofia, a revisão aqui não é de conteúdo, mas sim de projeto, do que é a importância da filosofia para a gente. O papel da filosofia na nossa vida, na vida do cidadão, é exatamente que a filosofia é uma reflexão sobre a realidade. Se é uma reflexão sobre a realidade, eles têm medo. Se as pessoas começarem a pensar sobre a realidade, eles vão ter problema. Então não existe mais nada que nos deixa cativos, tá? Cativos vem de cativeiro, tá? Que nos deixa cativos, ou seja, presos, do que uma população que não pensa. Uma população que não tem a capacidade de analisar os fatos. Uma população que não tem a capacidade de definir o que é importante ou não. Então esse é o papel da filosofia. Despertar em vocês o senso crítico. Boa aula, bons estudos e até a próxima.